Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me criou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, eu me apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Catequistas, servos da ação do Espírito Santo. Que bom estarmos reunidos e reunidas, nós da Diocese de Propriá. Todos nós, neste dia, toda a Igreja reza pelos nossos catequistas. Uma alegria imensa para nós podermos louvar e bendizer a Deus por este grande ministério que realizam em nossas comunidades eclesiais missionárias, de Canidé do São Francisco a Brejo Grande, em toda a nossa diocese e também em toda parte onde a Igreja Católica está presente. Hoje, toda a Igreja agradece aos catequistas pelo trabalho que realizam com amor, generosidade e tanta dedicação. Estamos aqui reunidos em nossa Catedral Diocesana de Santo Antônio, em Propriá, Sergipe. E aqui nós estamos rezando em comunhão com todos os catequistas. Nos encontramos aqui reunidos e reunidas com alegria a Daniela, de Nossa Senhora de Lourdes, Padre Gustavo Martins, né? A irmã Luciene, o Padre Clebson, o nosso pároco, Gabriel, né? A Sandrinha e outros colaboradores e colaboradoras que estão nos ajudando, né? Neste momento com os catequistas da nossa querida diocese. Queremos, de fato, rezar pelos catequistas, motivar a toda a igreja particular, toda a comunidade, para que cresça no interesse pela catequese, na preocupação, no cuidado, pois a catequese é um serviço único e indispensável na igreja. Para iniciarmos bem este momento de oração e reflexão e gratidão a todos os catequistas, nós vamos ouvir um texto bíblico, vamos ouvir a palavra de Deus. Então vamos juntos, você que nos acompanha através das redes sociais, vamos cantar juntos. Ó luz do Senhor, cantemos com fé. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece
em nós, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós, inunda meu ser, permanece em nós. Evangelho de Mateus. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós, inunda meu ser, permanece em nós. Amados irmãos e irmãs, queridos catequistas, nos deparamos diante da riqueza que é a palavra de Deus. Mergulhamos nesse mar de riquezas que é esta palavra. Nós acabamos de escutar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, um Evangelho rico e ao mesmo tempo vocacional. Veja, estando ele a caminhar ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. O olhar de Jesus que alcança, o olhar de Jesus que penetra o íntimo do nosso coração, o olhar de Jesus que faz com que revisemos toda a nossa vida, como nós cantamos: Senhor, Tu me olhastes nos olhos. E o olhar de Jesus faz com que nós também abramos os ouvidos, principalmente do coração, para ouvir o seu chamado. Chamou-os a segui-lo. Segue-me. Simão e o seu irmão deixaram tudo o que tinha, as redes, o barco, o pai, a sua vidinha no mar, a sua pescaria, e agora, no olhar que alcançou, nos ouvidos do coração que se abriram, aquilo que deve gerar em nós também na escuta deste Evangelho, meus queridos catequistas. A resposta: segue-me. E com certeza o Evangelho nos coloca nessa perspectiva. Deixaram tudo e responderam sim com generosidade. Veja, meus irmãos, vejam, queridos catequistas,
O chamado é de Deus, a resposta, ela é sua. A resposta é sua. O Senhor continua lançando o seu olhar, o Senhor continua nos vendo, o Senhor também continua nos chamando, nos vocacionando para segui-lo, para também doar a nossa vida, para lançar as redes, agora sobre tantos e tantos corações. Qual é a sua resposta? Se o chamado é de Deus, como tem sido a sua resposta? Tem sido uma resposta generosa, amorosa, disponível para a missão? Quantos ainda precisam escutar este chamado ou quantos ainda precisam ser alcançados pelas redes da evangelização? Por isso, na escuta, a resposta, nós também queremos dizer: Senhor, aqui estou. Senhor, aqui estou. Tem um hino bonito, um hino vocacional que diz: Senhor, se tu me chamas, eu quero te seguir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Portanto, meus irmãos e irmãs, queridos catequistas, celebrando com alegria o dia dos catequistas, olhando este evangelho tão bonito, peçamos a força do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, para poder ouvir e na escuta responder com generosidade. Que o Espírito Santo de Deus venha nos auxiliar, venha nos ajudar, para que nossa resposta não seja uma resposta medrosa, temerosa ou até mesmo mesquinha, mas uma resposta que se entrega, amorosa, que se abandona nas mãos de Deus para viver plenamente a sua missão. Deus abençoe a você, Deus ilumine e lhe fortaleça cada vez mais na missão que Ele te chamou e também nos chamou. Amém. Catequista, te escolhi para evangelizar e no mundo anunciar o amor que eu vivi, e no mundo anunciar o amor que eu vivi. Catequista vai formar o meu povo, a minha gente. Catequista vai formar o meu povo, a minha gente. Catequista vai formar o meu povo, a minha gente. Nós tivemos a grata satisfação da publicação do novo Diretório para a Catequese no dia 25 de junho em Roma. Então, celebrando este dia do catequista, hoje queremos também lembrar alguns números importantes, né, que falam da vocação, identidade e missão do catequista. Padre Gustavo, um padre jovem, mas cheio de sabedoria, um homem apaixonado pela catequese e a Bíblia, vai, né, nos falar um pouco sobre a identidade do catequista, identidade e vocação, né, nos dá algumas indicações a partir do novo Diretório para a Catequese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Lembrar o diretório nesse momento para a catequese deve sobretudo provocar em nosso coração a certeza de que Deus nos ama profundamente, como estamos vivendo esse mês vocacional, somos amados e chamados por Deus. Portanto, a identidade e a vocação do catequista, lembrados no diretório nos números 110, do 110 ao 113, lembram que há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de chamados, de vocação, do qual Deus se utiliza para enriquecer a sua igreja. Nós temos uma diversidade de membros e temos também uma diversidade de funções. Um é o Espírito, a palavra de Deus mesmo nos lembra que um é o Espírito, mas diversos são os chamados, e Deus se utiliza disso
de forma formidável para os dons em meio ao seu povo. É a riqueza da igreja, mas que age segundo as necessidades dos tempos, as necessidades de cada lugar, de cada localidade. Portanto, nós devemos estar sempre abertos à ação de Deus, à graça de Deus. E esse chamado, ele é em virtude do nosso batismo. Em virtude do nosso batismo, em virtude da nossa confirmação dos sacramentos que nos introduzem dentro da igreja, que nos tornam parte do povo de Deus. Portanto, o chamado primeiro é esse chamado batismal, chamado que Deus nos faz à vida e, nos chamando à vida, nos introduz dentro do seu povo, dentro da sua comunidade. E é daqui que nasce o chamado dos catequistas, a vocação dos catequistas, em virtude desse primeiro chamado no nosso batismo. Nós somos testemunhas do Cristo, testemunhas para anunciar o Evangelho, para anunciar a sua palavra, seja pelo exemplo, pelo testemunho, ou mesmo com os ensinamentos, com o ensinamento da igreja que nós somos convidados a transmitir. E dentro dessa diversidade de ministérios, a catequese, ela exerce um papel fundamental, exerce um papel primordial, porque os catequistas são chamados a colaborar também dentro do ministério da palavra com o bispo, que é o primeiro catequista, junto com os presbíteros, que são os colaboradores do bispo. O catequista, ele tem essa missão também de participar no ministério da palavra como um colaborador, aquele que se une aos bispos, aos presbíteros para evangelizar, para levar a palavra de Deus, para anunciar e testemunhar com a sua própria vida aquilo que o Senhor realizou na sua vida pessoal, aquilo que o Senhor realizou na vida de cada um desses que se sentem chamados a esse ministério. Portanto, é significativo e indispensável, nos diz o diretório, para o crescimento da fé, a missão, a vocação de todos os catequistas. E é esse ministério que introduz o povo de Deus, que introduz os que são convidados a participar dessa comunidade, né? Dentro desse povo, se unir a esse povo. O ministério do catequista tem essa missão de agregar, de juntar, introduzir essas pessoas dentro da comunidade, dentro da igreja. Toda a comunidade, portanto, ela é responsável por acolher aqueles que estão chegando. Toda a comunidade eclesial, ela é chamada também a fazer esta introdução desses que se achegam à comunidade dos fiéis. Por isso nós falamos que não existe um catequista sozinho, existe uma comunidade que catequiza. Toda a comunidade, ela é responsável pelos seus membros. Portanto, nós, enquanto membros de uma comunidade, nos responsabilizamos por aqueles que já estão e por aqueles que também querem se achegar. É através desse ministério e através também dessas diferenças, dessas funções, que o ministério catequético, ele oferece de modo completo, tanto a palavra de Deus, o conhecimento do próprio Jesus Cristo, como o seu testemunho, o testemunho de vida. O catequista, portanto, é aquele que pertence à comunidade. A pertença é fundamental, tanto na identidade quanto na vocação de todo catequista. Eu preciso me sentir parte da comunidade, eu preciso fazer parte da comunidade, eu preciso estar introduzido. E isso não é somente ter os sacramentos, não. É necessário tomar posse daquilo que se vive, vivenciar e experimentar, fazer essa experiência de cristãos, de irmãos, de vida fraterna, de vida em comunidade, para que assim outros desejem se achegar, outros pelo nosso testemunho e pelo nosso anúncio
queiram também fazer parte dessa mesma comunidade, dessa mesma família do povo de Deus. Portanto, o catequista, ele é aquele que recebe esse chamado particular de Deus, que quando acolhido com fé, com disposição, Deus mesmo vai o capacitando, Deus mesmo vai colocando dentro do coração de cada um desses que são chamados o modo como ele deve desempenhar essa missão. O protagonista da catequese é o Espírito Santo de Deus. É Ele o protagonista que, na abertura do nosso coração, se serve de nós para transformar vidas, para transformar corações, para chegar em tantas pessoas e, pela força do Espírito, levar essa renovação e essa transformação também na vida dos seus. Por isso, neste momento em que nós celebramos o dia do catequista, em que nós festejamos com alegria a vocação e o chamado de Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê essa graça de estarmos abertos à ação do Espírito Santo para realizarmos a vontade de Deus. Catequese não se faz de modo particular, catequese não se faz de modo individualista, de modo egoísta, se faz dentro da comunidade, se faz com os irmãos. O Espírito suscita em nós esse chamado, o Espírito suscita em nós esse ardor para que nós partilhemos isso com os nossos, para que nós partilhemos isso com aqueles que Ele nos deu também de presente, que são os nossos irmãos, que nesse dia tão especial nós nos coloquemos à disposição do Senhor, nós nos coloquemos à disposição de Deus para ir e anunciar sem medo. Em tempos difíceis em que nós estamos vivendo, e não é só por causa da pandemia, não é só por causa desse momento histórico que nós estamos passando, são tantos outros que já estavam por aí, tantas outras dificuldades que já estavam por aí. Nos abramos à graça do Senhor e permitamos que Ele continue realizando, por meio de nós, a sua obra de salvação. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Somos todos, apaixonados pela missão de catequizar, de ensinar. Por isso aqui estamos. E nesta missão, todos na comunidade eclesial são envolvidos. Infelizmente, a nossa compreensão é que são simplesmente os catequistas que devem exercer esta missão. Os catequistas sim estão à frente, mas todos nos sentimos responsáveis. E neste momento, gostaria de dar uma palavra sobre a missão do pároco, do padre. Aqui temos 2 párocos, Padre Clebson Ferreira, pároco da Catedral de Santo Antônio em Propriá, e o Padre Gustavo Martins, pároco de Aquidabã, paróquia Senhora Santana, mas tantos outros párocos e vigários em nossa diocese. Qual a missão do pároco na catequese? Muitas vezes nós pensamos que não é a missão do pároco, e eu gostaria aqui de lembrar do mundo do ensinamento. Ensinamento é catequese. Infelizmente, nós perdemos, às vezes, esta dimensão, nos esquecemos da missão de ensinar, de catequizar.
E diante das inúmeras atividades dos padres, às vezes eles estão sempre delegando a outras pessoas. Claro que ele não pode fazer tudo sozinho. É importante dividir e confiar responsabilidades. Porém, o novo diretório, que o padre Gustavo já lembrava, quando se refere ao padre, ele diz que o padre deve ajudar a suscitar a vocação do catequista. O padre anima, motiva para que nasçam novas vocações para o ministério da catequese na paróquia. O padre, nós padres, não deveríamos dizer simplesmente façam, mas façamos, né? É preciso acompanhar, fazer junto. E pensemos por um instante, a catequese de inspiração catecumenal, com as celebrações, com as entregas, é possível fazer sem a presença e o apoio do padre? Não, não é possível. Por isso precisamos estar todos envolvidos. E você que está nos acompanhando poderá dizer: ah, mas meu padre não pode, tem muito trabalho. Procure seu pároco, motive-o, chame, convide, insista, para que ele esteja junto a vocês nas atividades da catequese. Então o diretório deixa claro, o padre suscita a vocação, o padre acompanha os catequistas, o padre acompanha o material que eles estão utilizando, oferece condições para que o catequista possa realizar bem a sua missão, oferece o material, os livros, os manuais, a Bíblia, para que essa missão possa ser bem realizada. Então, que tenhamos essa consciência que a catequese não caminha sozinha. O catequista não conseguirá realizar bem sua missão sozinho, mas esta missão é conduzida com todas as forças vivas da comunidade eclesial missionária. Então convido você, neste dia do catequista, a envolver sempre mais o seu pároco nesta missão. E aos párocos que nos acompanhem, todos os padres, que possam de fato amar sempre mais seus catequistas, motivá-los para esta missão e principalmente agradecer. A gratidão é muito importante. Eles fazem um trabalho voluntário, com amor, generosidade. Que possamos neste dia dizer obrigado, obrigado e obrigado a todos nossos queridos catequistas. Catequista vai formar o meu povo, a minha gente. Catequista vai formar o meu povo, a minha gente. Os leigos na catequese. A irmã Luciene, né, trabalha há muitos anos com a catequese, né, foi coordenadora regional, colabora aqui na comissão da nossa diocese, se especializou em catequese no curso de pós-graduação em pedagogia catequética em Goiás, é membro, né, da Sociedade dos Catequetas Brasileiros. Então, a ela nossa gratidão também, como vida religiosa consagrada, por este ministério e serviço que realiza em nossa diocese. E ela também vai dar uma palavra sobre a vocação dos leigos e leigas, que são a grande maioria dos catequistas em nossa diocese. Paz e bem, que alegria estarmos juntos, viu só? Que responsabilidade, falar no meio e perto de quem a gente admira e a gente quer bem. Então, minha reverência também a esses amigos presbítero e catequista da nossa diocese. Mas hoje falamos para vocês, catequista, olha só
Que luxo, que honra celebrarmos o nosso dia e ganharmos um presente da igreja, um diretório para a catequese, para nos orientar, para nos mostrar o horizonte. Como disse meu catequista e amigo Padre Janes, falarei algumas coisas sobre o ministério leigo, como ele disse, maioria do povo de Deus da nossa igreja. 6 números aqui do diretório se refere a essa vocação. Entre as vocações específicas que estamos celebrando é a maioria do povo de Deus, os leigos. E entre os leigos, uma parte particular, o grande grupo das mulheres que faz esse serviço. Então, os leigos, eles oferecem um serviço à evangelização muito importante. A sua própria vida como discípulo de Cristo, como discípulo missionário de Jesus, já é uma forma de evangelizar. João Paulo II, quando veio no Brasil, ele disse para essa grande multidão de católicos que o leigo é o coração do mundo dentro da igreja e o coração da igreja no mundo. Então, vocês, leigos, têm uma grande missão de evangelizar, de testemunhar a vida cristã, onde estão, onde trabalham. O diretório diz que vocês são testemunhas nos vários contextos de luta, de labuta, do cotidiano. É o coração da igreja no mundo e o coração do mundo dentro da igreja. Testemunham com a própria vida. O diretório diz para isso algo bem significativo, que é uma catequese espontânea e ocasional. Testemunhar com a própria vida, em vários contextos onde estão, onde vive e sobrevive, é uma catequese ocasional. Com o jeito de ser, de crer, de acreditar, vocês testemunham para o mundo o ser discípulo missionário de Jesus e traz para a igreja toda a vida das pessoas, do mundo e todas as suas reivindicações. Esse é o primeiro ponto. Os leigos oferecem precioso serviço de evangelização para a igreja. O segundo, no número 122, que a vocação ao ministério da catequese, ela brota do sacramento do batismo, é fortalecida pela confirmação e alimentada na mesa da Eucaristia, do pão, do Jesus feito pão eucarístico. Mas, além da vocação comum ao apostolado, alguns fiéis se sentem chamados por Deus para ser catequista. Eu costumo dizer, meus amigos, que todos os cristãos batizados, todos os batizados são chamados a ser cristãos, mas nem todo cristão é chamado a ser catequista. Para ser catequista é preciso ser chamado e ser vocação, ser por amor, por paixão. Nem todo mundo serve para ser catequista. Então, dentro desse grande grupo dos leigos, a vocação do catequista é vocação importante, alimentada ao redor da palavra. E a terceira coisa, gostaria de que o número 123 salienta, é que a importância entre esses números de leigo, de grandes catequistas, ter alguns leigos e religiosos que, junto com o bispo e com os padres, com os párocos, façam uma equipe que faça um processo permanente, que organize, que faça a operacionalização da catequese na diocese. O documento chama isso de unidade eclesial. Sem essa unidade eclesial, sem andar de comum acordo com a igreja, com o bispo, com a igreja particular, com a paróquia, não tem catequese. A catequese é evangelização, a catequese é para formar comunidade catequizanda e catequizadora. Portanto, tem que estar unida na paróquia, ter um processo de evangelização paroquial e diocesano. E isso temos que contar com a parte e com a participação de vocês leigos. Os leigos são sal e luz do mundo, o coração da igreja no mundo e o coração do mundo dentro da igreja. Permita-me falar então sobre essa outra parte, do número 127 ao 129, que fala da grande contribuição das mulheres para a catequese. Eu brinco e digo que as mulheres são a maior parte da igreja e mãe da outra metade, porque estão todas lá presentes. O documento, o diretório diz assim: as mulheres desempenham um papel precioso, e aqui palavra minha, belíssimo, encantador, na família,
nas comunidades cristãs, oferece seu serviço como esposa, como mãe, catequista, trabalhadoras, profissionais, não é, Dani? Conversávamos ali. Hoje, o grande desafio que as mulheres têm de também ser professora em casa, educadora, de manter a sustentabilidade da família também. Então, 3 coisas que o documento salienta para nós. Essas mulheres, elas têm como exemplo Maria, a grande educadora da fé, aquela que nos deu a razão da nossa fé, Jesus Cristo. A segunda coisa, Jesus, com suas palavras e gestos, nos ensina a reconhecer os valores das mulheres. Lindíssimo, Padre Jânison, essa parte. E o documento vem descrevendo todas as cenas que Jesus empoderou as mulheres, que chamou para estar com ele, que as escutou. E diz assim o documento, de fato, ele as quis como discípulas. Jesus quis aquelas mulheres como discípulo e elas caminharam com ele. E a outra parte, o outro destaque que eu faria, que a comunidade primitiva acolheu esse dom precioso. Aprendeu de Jesus o valor das mulheres, do seu discipulado, da sua diaconia, e elas exercem isso nas primeiras comunidades primitivas. Lá estão elas, ajudando na mesa da palavra, na vida comunitária, na comunhão fraterna, formando comunidade catequizanda e catequizadora. Esses dias nós temos presenciado isso na igreja doméstica, um desafio que nos colocou para revisitar essa prática antiga da igreja nas casas, da igreja comunitária ao redor da família. E lá estão as mulheres, e o documento afirma isso. Permita-me, no último número, ler para vocês, que fala da sensibilidade específica das mulheres. Eu não consegui traduzir. Quando as coisas é muito significativa, a gente não consegue traduzir. Permita-me ler rapidinho para vocês. As comunidades cristãs são constantemente animadas pelo gênero feminino, de modo a reconhecer como essencial e indispensável sua contribuição na igreja, na vida pastoral. A catequese é um desses serviços que leva a reconhecer a grande contribuição das catequistas, que com dedicação, paixão e competência dedica-se a esse ministério. Em suas vidas, encarnam a imagem da maternidade, sabendo testemunhar, mesmo nos momentos difíceis, a ternura e a dedicação da igreja. Elas são capazes de entender com uma sensibilidade particular o exemplo de Jesus, servir tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. É a atitude de quem entendeu profundamente o amor de Deus pelo ser humano e não pode fazer outra coisa senão derramá-lo nos outros, cuidando das pessoas e das coisas do mundo. Elas estão aí com a sua sensibilidade para ajudar a traduzir o amor de Deus. Mas eu diria para os meninos, para os senhores, para os homens, que essa preferência, esse apreciar a sensibilidade específica das mulheres na catequese, não significa ofuscar a presença igualmente significativa dos homens. Viu, Gabriel? Vocês são muito importantes. Hoje, numa visão e numa compreensão antropológica, jamais a gente faria isso, de deixar os homens de fora. São importantes, sim, e nós contamos com ele. E olha o que diz o documento aqui, numa sutileza, que está até grifado. De modo particular, deve-se apreciar a presença dos jovens catequistas. Você é um jovem catequista, guri, sabe o quanto te quero bem, que traz uma contribuição específica de entusiasmo, de criatividade e esperança. Então, todos, homens e mulheres, são importantes na catequese. Nós não somos catequistas sozinhos, somos juntos. Juntos nós equilibramos a nossa força, a nossa paixão pelo reino.
Então eu concluo dizendo para vocês que esse dia é muito importante, significativo. E nós agradecemos, como o Padre Jânio disse, é gratidão. Então, gratidão a todos vocês pelo trabalho que faz. Hoje vocês dedicam 2 coisas que é requisito de luxo: tempo e atenção e carinho. Nos reinventando para ser educador da fé. Então, gratidão a vocês. Sejam cantadores de gente, como Jesus foi. Façamos da catequese caminho para o discipulado. Façamos da catequese caminho para o discipulado, para encontrar Jesus e fazer uma experiência com Ele. Somos catequistas por vocação e essa é a nossa missão. Gratidão, gratidão, que a alegria de viver mora em seu coração. Paz e bem. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Catequista, servo da ação do Espírito Santo, chamado por Deus, como explicou tão bem o Padre Gustavo, a vocação do catequista, a vocação da Bíblia, como nos falou o Padre Clebson, nosso pároco, a irmã Luciene falava da vocação das mulheres na catequese, e a Daniela, nossa querida catequista da coordenação diocesana, lá de Nossa Senhora de Lourdes, paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Fiz o convite e imediatamente ela respondeu sim, e aqui está. Estradas tortuosas, difíceis, mas chegou até aqui e conosco está, neste dia do catequista. Então queremos ouvir, Daniela, o seu testemunho de mulher catequista, que tanto se dedica em Nossa Senhora de Lourdes e também em toda a nossa diocese. Obrigado pelo seu sim, queremos ouvir o seu testemunho. Paz e bem a todos. Catequistas, é com muita alegria, né? Eu também, como catequista, há mais ou menos 15 anos, quando minha segunda filha nasceu. O Senhor chamava, anunciava em meu coração a um serviço mais dedicado à igreja. Já tinha pertencido a outras pastorais, mas quando a filha nasceu, minha segunda filha, fiquei um momento, mas meu coração anunciava algo que eu precisava fazer. No momento eu não entendia. E aí o Senhor confirmou através de um sacerdote que disse: você vai ser catequista. E eu parei. Mas como?
Eu, mãe de família, mulher, com tantos afazeres, e o Senhor me chama a ser catequista, eu não estou preparada. E eu ficava a me perguntar, e no meu coração o Senhor, mais uma vez me respondeu, através da palavra, que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Basta dar o nosso sim. E ser catequista é isso, é uma vocação a serviço da igreja, é um chamado de Deus e um dom que recebemos do Senhor para ser transmitido para outras pessoas. Catequista, Deus encontrou graça diante de mim, diante de você, diante de pessoas simples, como você, como eu. E nós não estamos sós. Ele está conosco. Confiemos no Senhor e vamos em frente. Peçamos ao Espírito Santo que Ele nos fortaleça todos os dias nessa linda missão evangelizadora. Vocação por amor, ser catequista por amor. E eu digo a vocês, sou catequista, porque dei meu sim a Deus, sou catequista e sou muito feliz por ser catequista. Que Deus nos fortaleça cada dia, para que a gente possa contribuir cada vez mais, catequizando na nossa paróquia, na nossa casa, na nossa comunidade, aonde fomos chamados. O Senhor escolheu cada um de nós e tenhamos coragem de entrarmos nessa barca e seguir. Amém. Gratidão pelo nosso dia, pelo dia de hoje. Um forte abraço a todos os catequistas. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Nós ouvimos, né, Daniela, mulher, mãe, catequista, e agora um jovem, né, jovem universitário da nossa paróquia, mas tão atuante, ajuda tanto a paróquia da Catedral, seja coordenando a catequese na paróquia, da equipe diocesana, mas tantos outros serviços. Então nós queremos com alegria acolher, né, o testemunho vocacional do nosso amigo catequista Gabriel. Olá, queridos irmãos catequistas, aos que estão aqui presentes, mas também a você que nos assiste, seja através do YouTube ou qualquer plataforma digital aonde estamos chegando neste momento. Ser catequista, um convite para uma missão. Hoje já ouvimos falar do grande mar da vida, o mar ao qual somos chamados. E Deus pede a cada um de nós essas redes que Pedro lançava, olha para nós e diz: avance para as águas mais profundas. Um dia, olhou para cada um que é catequista hoje, cada um que aqui está, assim como olhou para mim, para Daniela, para a irmã Luciene, para tantos, e disse: avance. Aí vem aquilo que Daniela falou: coragem. Primeiro é preciso ter coragem para dizer sim, Senhor, aqui estou. A disponibilidade do serviço. Porque a vocação de ser catequista não é fácil. Primeiro porque muitas vezes parece uma missão ingrata. Mas, no dia que fomos chamados, no dia que alguém nos convidou para esse serviço diante da Santa Mãe Igreja, nós dissemos sim por amor. O amor que vem de Deus, que toca cada um de nós e que anseia o nosso coração pelo desejo ardente de levar esse mesmo amor a tantos quantos nós encontrarmos.
crianças, jovens, e por eles chegamos a alcançar também os seus pais, suas famílias, seus amigos. A palavra do catequista é um ensinamento, mas mais que a palavra, as nossas atitudes precisam arrastar cada um. E ser catequista não é chegar numa sala de aula, num encontro de catequese, onde quer que seja, e falar, ensinar, mas é viver com eles. É o nosso testemunho que vai catequizar cada um, o amor que nos arrasta. Mas é preciso também servir com alegria. E se a irmã Luciene nos disse que para ser catequista é preciso ter a vocação, quem tem a vocação vai servir com alegria. A alegria que nos impulsiona, que às vezes na dificuldade, na tristeza, porque parece que os resultados não são como os que a gente espera, a gente deita a cabecinha no travesseiro e vai maquinando. O que é que eu posso fazer para contornar essa situação? O que é que eu posso fazer para conseguir chegar até aquela criança, até aquele jovem, que às vezes parece que a gente tenta, mas a catequese não acontece. E aí, o nosso querido pároco aqui de Propriá, Padre Clebson, nos lembra sempre: o serviço é de Deus, a ação é do Espírito Santo, e essa alegria que vem sobre cada um de nós vem do Espírito. É Ele quem nos arrasta, é Ele que faz com que a gente diga sim todos os dias, porque o chamado do catequista não é dizer sim somente naquele início, quando fomos convidados, mas dizer sim no nosso dia a dia, na dificuldade, quando o calçado aperta, quando parece que nós não somos dignos. Ali sim é onde está o nosso sim, o eis-me aqui, Senhor, mais verdadeiro. E aí vem as dificuldades, mas diante das dificuldades vem a paz que é de Deus. Quantos jovens, principalmente aqueles que são catequistas de jovens, preparam para o crisma, quantos jovens com o coração atribulado, quantas famílias hoje em dia nós encontramos na dificuldade de viver a fé. E aí, se a gente fala dos jovens, mesmo tão cedo, com as crianças, famílias que se encerram, famílias que esquecem de viver esse amor que vem de Deus, e as nossas crianças, os nossos jovens, acabam sendo reflexos. Às vezes, uma sexualidade exacerbada, às vezes, dificuldade de relacionamento com os pais, às vezes, o próprio enfrentar Deus. Eles esquecem de amar porque querem enfrentar Deus. Mas aí está um coração sedento por amor. E hoje eu ouvi alguém dizer que nós precisamos dar uma resposta nova sobre quem é Jesus. Uma nova resposta. Então, que vocação interessante é essa de catequista? E agora que pedem que a catequese tenha uma inspiração catecumenal, é porque a resposta precisa ser nova. Mas Jesus continua sendo o mesmo. E se nós não vivermos esse Jesus, não estivermos banhados na graça desse Cristo, vamos esquecer o que é que nós estamos fazendo, o nosso chamado à missão. Fácil não é, mas diante de todas essas coisas, somos chamados principalmente à perseverança. Esse sim de cada dia, essa vontade, um desejo que vem não de nós, porque se fosse de nós a catequese não aconteceria. Um desejo que vem de Deus, um convite para que tantos outros caminhem até a igreja. O catequista parece que está nesse meio, entre a família e a igreja, é o pé no caminho, dizendo a cada um dos seus catequizandos e a tantas pessoas que encontra, o caminho é esse, é o próprio Cristo. A irmã falava das mulheres, e a gente não pode dizer o fascínio que há na Virgem Maria, a primeira cristã, a grande mulher que é mãe de todos nós, mas que de modo especial nós, enquanto catequistas, precisamos olhar para a vocação de Maria, a vocação de apontar Cristo. E como diz a música do Padre Zezinho, de levar Jesus, Maria, entendes mais. Esses nossos passos, caminhando na estrada da vida até o próprio Cristo, é caminhando também nos passos de Nossa Senhora, sabendo que a graça, a recompensa não acontecerá aqui. Quantas vezes a gente às vezes vê as igrejas cheias,
tantos se crismam, tantos recebem a primeira Eucaristia, e a catequese não se resume a isso, tantos se batismam, tantos se casam, e depois parece que ali foi a despedida da igreja. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito interessante: a semente está sendo plantada. Talvez não seremos nós que colheremos os frutos, até porque eles não são nossos. Os frutos são de Deus. Precisamos lembrar disso. Os frutos são dele. Pode demorar, mas um dia eles serão colhidos. E a graça de Deus nos alcança. A nossa graça é o céu. O grande Dom Henrique, o grande catequista brasileiro, nos lembra disso. A nossa alma precisa estar em Deus, mesmo que o corpo esteja na fraqueza, porque é para Ele que caminhamos e, como catequistas, é disso que nós devemos lembrar a todos. O nosso caminho é o céu. Amém. Deixa que o mundo siga a sua aventura. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros se entreguem às suas riquezas. Mas tu vem, segue-me. Tu vem, segue-me. Deixa que o barco abra as velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem está preso a si. Deixa que da árvore caiam os frutos maduros. Mas tu vem e segue-me. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra. No mundo deserto abrirás uma nova estrada, e por essa estrada vai e não voltes atrás, vai e não voltes atrás jamais. O nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus também rezava. Sem a oração, sem o nosso alicerce na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, não poderíamos ser catequistas. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, não podemos dar as mãos. Mas nós daqui, você daí da sua casa, somos convidados agora a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então agora, todos nós que estamos aqui, vocês que estão em casa nos acompanhando, neste momento formativo, celebrativo do Dia do Catequista, queremos já pedir a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais que possam divulgar para outros catequistas, enviar o link para outros catequistas, para que todos de nossa diocese possam ter conhecimento e acompanhar este momento. E eu pediria mais um pouco de paciência, porque agora teremos um momento muito importante, não é? Nós vamos ouvir com atenção o nosso pai, nosso pastor, nosso bispo diocesano. Então,
vamos ouvir com muita atenção o nosso bispo. O novo diretório insiste, né, que o bispo é o primeiro responsável pela catequese, tem a missão, né, importante, é a ele confiada esta missão de ensinar em toda a diocese. Ele partilha essa responsabilidade com os presbíteros e conosco, catequistas, que estamos hoje celebrando o nosso dia. Ouçamos o nosso bispo diocesano, Dom Vitor Agnaldo de Menezes. Olá, estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês das vocações. No próximo domingo celebraremos o Dia do Catequista. Então quero deixar aqui a minha mensagem de agradecimento, a minha mensagem de incentivo para todos os catequistas da Diocese de Propriá. Dizer que o bispo estará unido a todos vocês de uma forma especial, porque nesse período de pandemia nós não vamos poder nos encontrar como nos anos anteriores, naquele encontrão diocesano de catequese, mas vamos nos encontrar por aqui, né, de uma forma diferente, através das plataformas digitais, mas estaremos unidos. Garanto a você a minha oração, a minha unidade, o meu agradecimento a você. Não desanime diante das dificuldades agora nesse período de pandemia, não desanime. Vamos continuar firmes, vamos continuar a nossa caminhada, né? Buscando meios, buscando métodos diferentes para catequizar, para continuar anunciando o Evangelho da vida e da esperança. Feliz Dia do Catequista, a minha bênção para você. Muito obrigado a todos os catequistas que nos acompanharam, que rezaram conosco, dentro da nossa oração, a abertura, a reflexão, a renovar as nossas ideias, mas sobretudo o nosso coração. Acolhamos a bênção do Senhor e deixemos que por meio dessa bênção o Senhor venha renovar a nossa vida, a nossa missão, a nossa vocação de catequistas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai, que nos sustenta na caminhada do reino, nos dê a sua bênção, nos traga a sua paz e nos impulsione para a vida e para a missão. Amém. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nos dê a graça de vivermos em comunhão com o seu Evangelho. Amém. Amém. O Espírito Santo, força que nos encoraja na fé, nos mantenha no serviço da palavra. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Dia do Catequista para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa gratidão, né, ao Padre Gustavo, à irmã Luciene, à Daniela, ao Gabriel, à Sandrinha, né, voz e violão, nos ajudando a rezar melhor, a Anne, aqui no suporte técnico, e a catequista também, com muita alegria. E, por último, mas os últimos serão os primeiros, né, ao nosso pároco, o Padre Clebson, né, que abriu as portas da catedral, e também o seu coração. Um apaixonado pela catequese, sempre nos apoia, motiva, nosso muito obrigado. Também o nosso seminarista que está aqui conosco, né, nos acompanhando, rezando conosco, nos ajudando. Então, a nossa gratidão. Vamos agora ouvir, para concluir esse momento, um poema do Dom Tolentino. O título do poema é Fermento de Deus. E depois a Sandrinha vai cantar para nós, encerrando assim esse momento. Parabéns, catequistas, parabéns pelo seu dia. Viva os catequistas! Viva! Aos que se afadiga com duros fardos, os que se esgotaram entre canseiras sua porção, como ramo que reverdece, terão ainda vigor. Os de ânimo abatido levantarão o olhar. Uma estrela guiará nossos passos dispersos. Não mais seremos expostos à solidão. Ao que chora será dito: alegra-te.
ao da madrugada, alguém gritará: ajunte-te ao júbilo da dança. Os que lamentam tesouros gastos reaprenderão a esperar pelo orvalho. E em qualquer canto da terra, quem reparte a vida e a beleza será chamado o fermento de Deus. Desde o ventre da minha mãe já me conhecias. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o teu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiastes